Queridos, nesta noite, eu quero falar ao seu coração. Deus, Ele não faz absolutamente nada sem propósito. Escreva isso no seu coração. Absolutamente nada. Irmãos, eu não sei, você que estava aqui de manhã, você percebeu o que Deus falou aos nossos corações. E no início deste culto, a irmã Sinalva nos leva a cantar uma canção que nos chama a despertar. E ela, na sua palavra, disse exatamente isso, que Deus, Ele pudesse nos alertar nesta noite. E não é isso que eu vou falar sobre o alerta que você precisa. Nós precisamos estar alerta. Hoje eu quero falar sobre o fim. O fim, irmão, vem rápido. E eu quero pensar com os irmãos e dar alguns conselhos para que o fim não te surpreenda e para que a sua corrida nessa jornada cristã seja prazerosa, seja com propósito. Porque algo mais desafiador é nós passarmos por esta vida e viver exatamente o que Deus nos estabeleceu para viver. Porque sabe, cada um de nós, desde essas criancinhas que estavam aqui, até os irmãos mais experientes de cabecinha branca, todos nós fomos planejados por Deus, temos um propósito para cumprir aqui na terra. Talvez você me pergunta, todos nós vivem o propósito de Deus? Aí eu vou te dizer que não. Porque tem muita gente que faz as suas escolhas, ignorando totalmente o propósito de Deus para as suas vidas. E aí passa a vida toda sendo irrelevante. Ainda que aos olhos dos homens, pode até ser bem-sucedido, mas continua irrelevante porque não cumpriu o propósito pelo qual Deus estabeleceu para a sua vida. E nessa noite eu quero te lembrar, te advertir, te encorajar a ver a sua vida com uma outra perspectiva. Nós precisamos olhar e perceber que o fim é iminente. A Bíblia chega a dizer que a vida ela passa tão rápido como um sopro. Sabe, cada dia que nos é dado só nos lembra o quanto nós somos frágeis e quanto nós precisamos nos reorientar para viver o propósito de Deus real. Eu quero pensar à luz do texto que está em Tiago, capítulo 4, versículo 14. Sabe, Deus, Ele nos adverte aqui nesse texto que nós não sabemos quanto tempo nós temos. O fato de nós não sabermos quanto tempo nós temos sobre a face da terra precisa, meu irmão, mudar a nossa forma de viver. Precisa mudar a nossa forma de encarar a vida, o tempo, as pessoas. Olha o que o texto diz, Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. Vocês nem sabem o que acontecerá amanhã. O que é a vida? Aí ele dá a resposta. Vocês são como neblina, se tratando de vida, que aparece por um pouco de tempo e depois dissipa. Meu irmão, olha que verdade acerca de nós. Tiago, ele simplesmente compara a nossa existência como um vapor que surge e logo se dissipa. Isso fala da fragilidade e da transitoriedade de cada um de nós. Sabe, irmãos, é a imagem que precisa nos lembrar que por mais que nós façamos planos, planejemos, nós não temos o controle do curso dos nossos dias. Ele chega a dizer, vocês não sabem de nada, nem no que vai acontecer amanhã. Sabe, nós somos passageiros, a nossa duração é breve. E a eternidade, como o próprio nome já diz, é eternidade, é eterna.
Nós estamos como que se presos de alguma forma em uma brevidade e em uma eternidade. Nesse meio campo, para hoje nós só estamos falando de futebol, meio campo. De manhã a gente já falou demais de futebol, né? Nesse meio termo, o que nós vamos fazer é muito importante. Conscientemente. O que Tiago está dizendo para nós aqui, é para nós não nos fiarmos, não nos gloriarmos no amanhã, porque amanhã pode não ser uma realidade para nós. O que ele está querendo nos dizer é que o futuro é um incerto. Quando nós deixamos de fazer alguma coisa hoje, prometendo que faremos amanhã. Tem crente que fala, amanhã eu serei mais crente, amanhã eu orarei mais, amanhã eu lerei mais a Bíblia. Amanhã pode não acontecer. Então começa fazendo tudo isso hoje. Começa a amar a Deus mais hoje, começa a amar o seu irmão mais hoje, começa a ler mais a Bíblia hoje, começa a orar mais hoje. Faça hoje, porque, irmãos, nós precisamos deixar de lado esta soberba que por vezes nós acreditamos que temos as coisas no controle. Nós somos expert. Irmãos, Tiago diz que a nossa vida é um vapor. Como um vapor. Aparece um pouquinho e depois desaparece. Diante disso, nós precisamos abraçar o propósito de Deus para a nossa vida e para a nossa família e viver para a glória de Deus. Diante disso, nós precisamos de intencionalidade para viver. Percebe o que o salmista diz aqui em Salmo 39:5? Deste os meus dias o comprimento de um palmo, a duração da minha vida é nada diante de ti. De fato, o homem não passa de um sopro. Irmãos, percebe que o Salmo 103 considera o ser humano como uma floresta que murcha. Olha só o que ele diz, como a erva, o homem floresce como a flor do campo. Ele se enfeita, passa o vento sobre ele, ele deixa de existir. Meu irmão, minha amada irmã, a Bíblia está nos advertindo sobre a brevidade da vida e, consequentemente, o juízo que vem logo após. Hebreus capítulo 9, versículo 27. Ele diz que depois da morte vem o juízo. Ou seja, não tem como voltar para viver de novo. Então, eu e você, nós precisamos, entendendo a brevidade da nossa vida, vivê-la de forma que glorifica a Deus hoje, agora, nesse preciso momento. Mas, infelizmente, muita gente está ocupada demais para pensar na morte e no juízo. Muita gente está ocupada demais nos seus afazeres. Muita gente está ocupada demais comprando e vendendo. Está ocupada demais para parar e pensar na brevidade da vida e no juízo que virá. Se a vida fosse só breve, talvez eu não estaria pregando aqui nessa noite. Mas a vida é breve e tem um juízo no final dela. Por isso eu preciso te encorajar, meu irmão, minha amada irmã, a viver conscientemente da brevidade da vida, mas também a viver conscientemente de juízo depois dela. A brevidade da vida, irmãos, nós não temos a garantia de ter uma oportunidade amanhã de nos consertar. Então é melhor consertar hoje. Nós não temos como ver a dona Morte passando e dizer para ela, vai na casa do vizinho, depois tu vem aqui em casa. Nós não temos como falar isso para ela. E se a gente pudesse falar confessionário, vamos abrir confessionário agora, irmãos. Se a gente pudesse dizer para a Morte, vai na casa do vizinho. Quem não diria, tira a primeira pedra?
porque nós achamos que temos coisas para fazer ainda. Algumas coisas que a gente podia fazer. A minha mãe foi embora com 60 anos de idade, jovem. Na flor da idade, como diz a Madinha, na flor da juventude. Nem ela pensava que iria aos 60 anos, e nunca eu imaginei que ela iria aos 60 anos. Mas ela foi. A vida é breve, é como um vapor. 3 coisas, irmãos, eu quero pensar nesta noite para te ajudar na formação desta mentalidade. A mentalidade da brevidade da vida e do juízo que vem depois. Para te ajudar a olhar para os seus dias de forma diferente. Primeira verdade, enumere seus dias. Conte seus dias, irmãos. Contar os nossos dias é a chave para um coração sensato. É o que nós vemos aqui na oração de Moisés, no Salmo 90, e o verso 12. Ele diz, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos corações sábios. Irmão Moisés, ele está cheio de espanto. Quando ele para, basta você olhar para o Salmo 90, você vai ver como Moisés estava espantado com a maravilha de Deus. Esse Deus que era de eternidade a eternidade, no verso 2. Esse Deus que era a rocha das eras que não envelhece. Esse Deus que era antes do tempo. Esse Deus que entra no tempo. Esse Deus que será Deus quando os nossos relógios pararem de funcionar. Quando os nossos cronômetros pararem de contar. Esse Deus será Deus. É esse Deus da qual Moisés está pedindo, ensina-me a contar os meus dias. Nesta proporção da sua oração, nós vemos ele reconhecendo a grandeza de Deus, mas também nós vemos ele aqui a falar da brevidade da vida. Porque no verso 5 ele vai dizer que a nossa vida é como grama, relva. A relva murcha. Está aqui hoje e não está mais amanhã. Ele diz exatamente assim. Sabe, irmãos, mesmo que nos seja concedido aqui nessa terra, nesses dias, vida longa, com tantos bolos de aniversário, velas de aniversário, nós temos aqui na nossa igreja, por exemplo, o nosso irmão Manuel Paulo, já cantou 100 aniversários, isso é fantástico, irmãos. 100 velas de aniversário, ainda que Deus nos desse tudo isso de tempo, que a fumaça das velas do aniversário fosse possível para tomar todo o ambiente, eu quero te dizer que tudo isso acabaria num piscar de olho, porque a vida é breve. Muito breve, meu irmão. Sabe, nós estamos, sim, dentro de 2 realidades. A nossa brevidade e a nossa eternidade. E essa condição deve nos motivar a pedir que Deus, como Moisés pediu, ensina-nos a contar os nossos dias. Ensina-nos a contar os nossos dias. Mas é claro, irmãos, eu não estou dizendo que você agora vai definir os seus dias. É lógico que você nem eu, nós conseguimos antecipadamente somar os nossos dias. Porque ninguém sabe se vai com 20, com 18, com 30, com 60, com 50 ou com 100. O que Moisés está dizendo para nós é que há um número. Há uma quantidade de tempo estabelecido por Deus para todos nós. E diga-se de passagem, nenhum de nós pode acrescentar uma única hora no tempo estabelecido para a nossa existência. Por isso, a necessidade de clamar ao Senhor para nos ajudar a contar os dias que Ele já estabeleceu para nós aqui sobre a face da terra. Compreende, meu irmão, minha amada irmã?
que é isso que precisa estar no nosso coração. Viver esses dias que está diante de nós com prudência, com piedade, com zelo, com compromisso. Nós podemos chegar, irmãos, a ter uma vida descansada como Jacó. Gênesis 49, 33, diz que Jacó terminou de dar as ordens a seus filhos, depois de ter vivido a sua vida, ele recolheu os pés na cama e expirou e reuniu-se ao seu povo. Quem não queria uma morte assim, irmãos? Quem não queria dar todo o seu recado, fechar os seus olhos, dobrar suas pernas, está na presença do Senhor? Meu irmão, isso é fantástico, isso é maravilhoso, mas só que isso é improvável. Porque a morte, ela não marca o dia para nós. Ela sabe que dia precisa vir, mas ela não marca para nós. Ela não respeita, ela não opera no nosso cronograma. É por isso, eu e você precisamos estar alerta a todo instante. Quiçá, se o nosso próximo passo for o encontro com o nosso Deus, nós possamos estar preparados para isto. Porque a vida é breve. A nossa linha de chegada, meu irmão, chega de repente. Nós estamos, como já diria um pensador, nós estamos numa fila invisível da morte. Pode ser que o próximo número na lista seja o meu. Se chamar número 7. Porque eu gosto de número 7. E eu não saber que o número 7 sou eu. E já foi. Sabe, nós precisamos, irmãos, estar alerta. Porque a melhor maneira de você terminar bem a sua vida é terminar bem todos os seus dias. Se esperar para o final da sua vida para se acertar com Jesus, você pode ter surpresa. Mas se você quiser terminar bem, termina bem todos os dias. Não permita ir dormir com deficiência. Todos os dias é dia de nós acertarmos. Por isso, numere, conte, não desperdice seus dias, por favor. Segundo, para que eu e você, nós vivamos com a compreensão de que o fim é rápido, vem rápido. Segundo, siga de perto. Siga quem de perto? Siga Jesus de perto. Siga o Senhor de perto. Irmãos, porque, repara, se a vida é breve, talvez você me pergunte, mas por que tanto cuidado com a vida, já que ela é breve? Né, Giva? Mas é lógico que você pode fazer a sua vida. Você pode comer bem, saudável, nada de carboidrato. Irmão, eu fico impressionado com os nutricionistas. Quando eu vou para essas consultas, irmãos, vou lhes falar. Eles querem que eu saia de lá amarrado de alguma coisa. Porque já chega e fala assim, nada de carboidrato. O Senhor, sem moderação nas folhas. Eu falei, meu Pai do céu, que conversa é essa? Sem moderação nas folhas? Eu quero sem moderação no carboidrato, que dá força, que dá sustância, é pão, é arroz, feijão. E o povo quer me tirar todas essas coisas. Eu falei, meu Deus do céu. Mas olha, você pode comer coisas saudáveis. Você pode fazer exercício físico, academia, ou correndo na rua. Bom, na rua não fica correndo não, porque o povo pode achar que você está doido. Corre no lugar que pode correr. Faça alguma coisa. Você pode fazer a sua vida. O que você não pode esquecer é que ela é curta, ela é breve, e ela é como um vapor que pode dissipar a qualquer instante, a qualquer momento. Então, meu irmão,
Viva a sua vida, certo de que você não pode se salvar. Por isso você precisa seguir de perto aquele que pode te salvar. Porque se você distanciar do Salvador, quando o dissipar da nuvem que a sua vida acontece, quem poderá te socorrer? Talvez os mais antigos dirão, Chapolin amarelo. Não, não pode. Ele não pode te socorrer quando o seu dia chegar, se você estiver longe do Salvador. Sabe, irmãos, você precisa viver a sua vida com atenção, gastar os seus dias. Deus nos ajude a gastar os nossos dias. Olha a proposta de Jesus em Mateus capítulo 16, 24 e 25, para como nós gastarmos a nossa vida. Olha o que ele diz aqui. Se alguém quiser vir após mim, e não esquece que ele já disse que ele era a vida. Isso é maravilhoso. Ele disse que ele é o caminho, a verdade e vida. Agora ele está dizendo, se alguém quiser vir após mim, após a vida, ele diz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida, por minha causa, achá-la-á. Irmãos, percebe a proposta de Jesus para nós gastarmos a nossa vida? Ganhando ela, fazendo ela relevante, é vivendo ela por causa de Jesus. É por isso que nós precisamos abraçar, irmãos, ao nosso Senhor completamente. Nós precisamos nos identificar completamente com Deus, seguir de perto o Senhor, aquele que porta e que diz a nós, siga-me, pegue a sua cruz, porque Ele pegou antes de nós. Aquele que é o garantidor, ele diz, sigam-me, o custo que custar, sigam-me. Percebe que Jesus não faz aqui nenhuma escala de prioridade, ele diz, siga-me, pega a sua cruz. Não, ele não diz, pega a cruz quando tudo está bem, pega a cruz quando tudo está mal, pega a cruz quando você está bom, pega a cruz quando você está doente. Ele diz, pega a sua cruz e siga-me. Independentemente das suas circunstâncias, do seu momento, siga Jesus, mas siga-o de perto, não siga-o de longe, como Pedro. Pedro resolveu seguir de longe, e o que aconteceu? Ele negou Jesus. Todos aqueles que seguem de longe, a probabilidade de negar Jesus é muito grande. É por isso, siga Ele de perto, por favor. Se envolva com Ele, com a sua palavra, de perto. E esse seguir Jesus de perto, irmãos, não é uma responsabilidade só do pastor, do ministro, do missionário, que quer a todo custo fazer com que as pessoas conheçam Jesus. Não, seguir Jesus de perto precisa ser traduzida no seu dia a dia, meu irmão. No seu relacionamento com o trabalho, com o patrão, com o empregado. Eles precisam ver que você segue Jesus de perto. Nós precisamos seguir Jesus de perto, principalmente nesse mundo chamado hoje, em que a verdade, ela tem sido considerada muito estranho, mais estranho que a mentira. Hoje as pessoas estão aplaudindo mentira e se revoltando contra a verdade. Hoje o que a Bíblia diz que é sim, as pessoas estão dizendo que é não. E o que a Bíblia diz que é não, as pessoas estão dizendo que é sim. E os outros estão aplaudindo. Isso é totalmente errado. Nós precisamos estar firmes. Nós precisamos, irmãos, ser convictos da chamada do nosso Senhor para a nossa vida. E o desejo de Deus, percebe que toda essa chamada é porque Deus deseja que no final da minha vida e da sua vida nós estejamos com Ele. O desejo de Deus deixar a sua palavra é porque no final da nossa vida Ele quer que nós cantemos no céu, Hosana, Hosana. E é por isso que nós precisamos pregar. Na verdade, querer uma vida cristã sem risco é oposto ao carregar a cruz. Tem cristão que diz assim, não, eu não vou me meter. Eu não falo nada. Martin Luther King Jr. já dizia, o que eu temo não é grito dos maus, mas o silêncio dos bons. A igreja não pode se calar diante das aberrações que nós temos visto acontecendo no mundo.
por causa da fé, por causa da convicção cristã. Nós precisamos nos posicionar como aqueles que amam ao Senhor. O nosso Deus, Ele carregou uma cruz, Ele morreu e ressuscitou, não para que eu e você ficássemos calados diante de toda atrocidade contra a sua palavra e contra os seus princípios. O Senhor morreu e ressuscitou para que eu e você pudéssemos segui-lo na comunhão com o seu sofrimento. Deus não nos chama para uma vida fácil, meu irmão. Sabe onde nos espera a vida fácil? Vida fácil, vírgula. Onde nos espera rua de ouro, mar de cristal e tal, e tal, e tal. É lá na glória. Aqui é luta. Aqui é negar a si mesmo. Aqui é continuar firmado em Deus. Aqui é dizer não a tudo que é mal aos olhos do Senhor. É na comunhão com o sofrimento de Jesus. Eu costumo pensar, irmãos, Jesus, o nosso Senhor, o nosso Salvador, no seu tempo precisou sofrer, se entregar e morrer. Por que no nosso tempo é água de coco e sombra? Eu acho que nós não podemos nos dar o direito de querer água de coco e sombra. Porque o nosso Jesus, Ele batalhou. Ele diz, eu não vim fazer minha vontade, eu vim fazer a vontade daquele que me enviou. Ele diz, eu estou firme no propósito pelo qual o Senhor me designou essa grande missão. Nós temos uma missão, irmãos. A nossa missão é proclamar o Evangelho do Senhor em Iguaí, mas aonde o Senhor nos levar? E o Evangelho do Senhor, irmãos, ele é carregado tanto de boa notícia, quanto de uma notícia não tão boa. Sabe que notícia pesarosa? A pesarosa é, todo aquele que não crê já está condenado. Sabe que notícia boa, maravilhosa? Todo aquele que crê será salvo. Isso é o Evangelho que precisa ser pregado. Por vezes nós enfeitamos o Evangelho, algo que Jesus não enfeitou. E amor, mas amor, por favor. Quem já ouviu essas? Mas amor, por favor. E justiça de Deus? Fica onde? Meu irmão, há uma escritora que particularmente gosto muito, Elisabeth Elliot. Ela escreveu algo bastante lindo sobre cristão. Olha o que ela escreveu. Um seguidor do crucificado Jesus significa, mais cedo ou mais tarde, um encontro pessoal com a cruz. E a cruz sempre acarreta perda. O grande símbolo do cristianismo significa sacrifício. E ninguém que se diz cristão pode fugir deste gritante fato. É fato, irmãos. Amar a Jesus, você vai se colocar na contramão do mundo e do sistema. Ser um cristão vai te levar para a cruz, não da salvação, mas de renúncia, de negar a si mesmo, de perder-se de alguma forma. Vai te levar para a cruz, irmãos, porque é a semelhança com o Senhor. Sabe que por vezes nós achamos que quando passamos para Jesus, antigo tempo as pessoas diziam, quando nós passamos para a lei dos crentes. Eu não sei aqui, mas lá fala assim, lei dos crentes, né? Quando passou para a lei dos crentes, a gente pensa assim, olha, agora que eu estou na lei dos crentes, tudo é uma maravilha. E aí a gente começa a sonhar, viver uma vida sem dor, viver uma vida sem doença. Quimioterapia, nem se fala, uma coisa dessa. UTI, não, para crente, que é isso? Não pode pensar. Decepção, não, eu sou crente. Confusão, irmãos. Só que a gente esquece que tudo isso pode acontecer conosco sendo crente. Porque Jesus, Ele foi simplesmente Ele é o nosso maior dos exemplos. E Ele foi abandonado, foi traído, foi injustiçado.
E Ele era o Salvador. Por isso, na sua vida, irmãos, você vai lidar com pessoas que vão te trair, pessoas que vão falar nas suas costas, pessoas que vão querer ver você morto. Você vai lidar com doença, você vai lidar com situação mais extrema possível. Mas ainda assim, eu quero te encorajar, confie no poder de Deus. Confie no poder de Deus, porque o Senhor, Ele é suficientemente poderoso, amoroso, para passar com você todas as provas. Já cantou o saudoso irmão Lázaro, vou passando pela prova, dando glória a Deus. Nós precisamos entender isso, é a nossa vida cristã. Achar que a nossa vida cristã venha, que os teus problemas acabou, é mentira. Nesses dias alguém me contou, eu não sei nem quem me contou, e eu nem vou falar quem me contou, que eu não estou sabendo mesmo. Mas alguém me contou o seguinte, certa pessoa foi para certo lugar e falou assim, olha, a pessoa tinha uma deficiência, e alguém falou assim, olha, vem para cá que vai acabar o negócio. E a pessoa chegou lá e falou assim, rapaz, eu vim para cá para acabar essa deficiência. Ele falou, olha, vai acabar, mas você precisa fazer um grande propósito, você precisa fazer um desafio. Eu falei, o que é? Dá logo R$300. Ele deu R$300, porque ele queria se ver livre dessa deficiência. Orou e tal, e o culto, quase terminando, a deficiência continua lá. Aí ele chegou para a pessoa e falou assim, olha, eu ainda estou assim. Falou, olha, tá faltando, você precisa aumentar um pouquinho mais de fé. Precisa aumentar essa fé sua, porque essa fé sua está pouca. Mas precisa fazer mais um sacrifício. Mais R$300, que vai... Agora vai ser aquela bem poderosa mesmo, aquela vai ser poderosa. Deu mais R$300, porque ele quer se ver livre. Todo ser humano quer se ver livre das suas afrontas. Isso é natural. Sabe que no final, falaram para ele, olha, a sua fé realmente não cooperou. Aí a pessoa falou, me dê então meus R$600. Falou, não, você já fez um propósito, não pode mais pegar os R$600. Meu irmão, percebe que isso é barganhar com Deus. Com Deus não tem nada disso. Já cantou o irmão, se Deus fizer, Ele é Deus, se não fizer, Ele é Deus. O que Ele quer é que você siga Ele de perto. O que Ele quer é que eu e você dependamos dEle. E saiamos dessa superficialidade de uma fé mística. Chega a ser feitiçaria. O que fazem com a fé cristã? Nós não podemos viver desta maneira. A vida é muito breve para nós nos ocuparmos com essas coisas que não glorificam a Deus e que não nos façam mais perto de Deus. Por último, lembre-se que temos um grande Salvador. Irmãos, para que você viva essa sua vida sem medo, essa Rebeca Nelástico é uma letra exponencial, né? Se você vive sem medo, irmãos, lembre que você tem um Salvador. Você não está sozinho nessa terra. Você não está largado à sua sorte. Você tem um Salvador. Meu irmão, essa é a nossa última esperança. É que nós temos um Salvador. Terminar bem os nossos dias, a nossa vida, não tem nada a ver com quão inteligente nós somos. Não tem nada a ver, irmão, com o tamanho do nosso currículo eclesiástico, ou ministerial, ou acadêmico. Não tem nada a ver com o nosso corpo, nem com a nossa habilidade. Diga-se de passagem, Paulo, o apóstolo dos gentios, ele escreve Filipenses quando estava ainda preso em Roma. E Paulo escreve àqueles irmãos. Eu acredito que quando eles recebem aquela carta dita de alegria, os irmãos estavam simplesmente regozijando, porque Paulo, embora preso, estava escrevendo a eles. Eu acredito que quando eles liam aquela carta, eles lembraram do acontecimento que teve com Paulo na primeira visita à cidade de Filipe. Porque na primeira visita, Paulo foi pregar em Filipe. Sabe o que o Paulo recebeu como fruto da pregação? Algemas, cadeias, chicotes. E a Bíblia diz, resiste algo maravilhoso aqui em Atos 16, 25 e 26, que aconteceu naquele dia.
Quando Paulo estava preso, quando Paulo foi pregar a palavra, a Bíblia diz assim, que por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos estavam escutando. De repente, houve um grande terremoto, de modo que os alicerces da prisão foram abaladas, e imediatamente todas as portas se abriram e as cadeias foram de todas abertas, soltas. Meu irmão, percebe que isso é algo sobrenatural. Isso é algo poderoso, profundo. Mas, anos depois de tudo isso, Paulo estava onde de novo? Preso. E os irmãos receberam uma carta de Paulo. Irmãos, esse mesmo Paulo, ele não tinha medo. Ele sabia que ele tinha um Salvador. Ele não temia o que os homens podiam fazer com o seu corpo físico. Ele confiava no seu Salvador, porque o seu Salvador era grande. Paulo estava acorrentado. Paulo sequer conseguia sair para a porta. Mas Paulo estava convicto, esperançoso no seu Salvador operando na sua vida. Meu irmão, apesar de todos os pesares que Paulo lhe dava, ele não ficou desesperançoso, porque ele sabia que Cristo fez-lhe o seu. E nós vemos isso em Filipenses capítulo 3, que Paulo, meu irmão, simplesmente, ele mesmo aprisionado, ele tinha um desejo. O desejo dele era conhecer mais a Deus. Os teus problemas precisam te aproximar de Deus e não o contrário, irmãos. As tuas misérias, as tuas limitações, irmãos, precisam te aproximar de Deus. Paulo estava preso, mas o desejo dele era conhecer mais o Senhor. E ele diria, Filipenses 3,12, que para o alvo é que ele caminhava, para o prêmio soberano da vocação de Deus em Jesus Cristo. Irmãos, as cadeias não tiraram a esperança de Paulo, não tiraram o desejo de Paulo de prosseguir. Por isso, irmãos, nada que possa acontecer comigo e com você é suficientemente capaz de apagar o amor de Deus por nós. Eu e você precisamos estar firmes nesta verdade, regozijarmos nesta verdade e viver nesta verdade. A biografia de John Newton conta que nos últimos dias de John Newton foi aquele homem maravilhoso, que depois do encontro com Jesus, foi um grande pregador, foi um grande escritor de hinos que nós cantamos e internacionalmente. E o mais conhecido dele é o Amazing Grace, né? Maravilhosa graça, maravilhoso. Mas esse homem de Deus, que depois da sua vida perversa, depois do seu encontro com Cristo, ele descansa na esperança do Senhor. Conta-se que os seus olhos já estavam fracos. As suas mãos já estavam impossibilitadas de pegar uma caneta. E no final dos seus dias, ele faz o resumo da sua vida da seguinte maneira. Ele escreve, ou ele dita: minha memória está quase se acabando, mas eu me lembro de duas coisas. Eu sou um grande pecador e Cristo um grande Salvador. Meu irmão, que coisa maravilhosa para você lembrar nos seus últimos dias. E para você posicionar o seu coração. John Newton, irmãos, embora falhando o seu corpo, mas a sua esperança estava viva. Embora sem força para caminhar, a esperança dentro do seu peito pulsava de tal maneira que os seus olhos não fechavam para os céus. Ele sabia que ele tinha um grande Salvador. E ele reconhecia a necessidade deste grande Salvador, porque ele era um grande pecador. Sabe, irmãos, este mesmo homem escreveu um cântico da seguinte maneira: alegrem-se, ó crente, no Senhor, que faz da sua causa a sua própria. A esperança que é construída sobre sua palavra jamais poderá ser
destruída. Embora muitos inimigos cerquem seu caminho e fraco seja o seu braço, sua vida está escondida com Cristo em Deus, fora do alcance do mal. Fraco como você é, você não desfalecerá, ou desmaiando, não morrerá. Jesus, a força de todo santo, irá ajudá-lo do alto. Que maravilhoso! Que compreensão maravilhosa, irmãos! É desta maneira que nós precisamos ver a nossa vida. Como breve, mas sustentada pelo Senhor. Como breve, mas com relevância na eternidade. Como breve, mas pode ser relevante para os nossos dias. Irmãos, Cristo, e somente Cristo, é aquele quem e para quem nós precisamos terminar bem. Não esqueça disso. Terminar bem é para Cristo. Por isso agrada o Senhor. Busque agradá-lo em tempo e fora de tempo, por mais que te custar. Porque é nele que nós temos a resistência que nós precisamos. É nele que está a alegria que nós precisamos. É ele que carregou a cruz que nós deveríamos carregar. E diz a nós, siga-me. Meu irmão, a sua vida, ela será mais relevante, ela será mais aproveitosa, quando você entender que você só existe para a glória de Jesus. Não mais para isso. Ele te deu os dias para que você desenvolvesse alguma coisa, mas não para você esquecer do propósito pelo qual realmente você existe. Você só existe para a glória do Senhor. E esse entendimento é libertador. Porque quando eu penso e tenho a consciência de que eu existo para a glória de Deus, eu vejo o meu próximo de forma diferente. Porque para a glória de Deus, eu preciso servir o próximo. Porque Deus se revê também no meu próximo. Sabe, que nós possamos permanecer vigilantes. Que nós possamos confiar na soberania de Deus para a nossa vida, para a nossa família, para a nossa casa. E que nós possamos de forma urgente investir no nosso relacionamento com o Senhor. Real. Invista no seu relacionamento com Deus. Ame o Senhor até que Ele volte. Ame o seu próximo até que Ele volte. Peça ao Senhor que transforma toda enfermidade da sua vida em oportunidade para glorificar o seu nome. Diga ao Senhor, faz de novo em mim, para a glória do teu nome. Que você possa viver a sua vida espelhada nestas verdades, sabendo que ela é curta e sabendo que você tem uma eternidade. E se prepare, porque o vapor pelo qual Tiago compara a nossa vida, pode ser que ele esteja no último suspiro. Pode ser que ele já esteja passando e nós ainda não sabemos. Não permitimos que ele passe e nós sejamos pegos de surpresa, sem um lugar no céu.